Essa aqui é a Cristina, guia de turismo aqui em Cambuquira, e essa aqui é a Rosana, professora aqui na cidade, e elas que vão nos contar um pouquinho da história do parque daqui de Cambuquira, né? Foi descoberto quando as águas? Olha, a notícia que a gente tem de 1834, Sei. porque o povoado de Cambuquira pertencia à comarca de Campanha. Uhum. Que é vizinha aqui, né? Que é vizinha, uma cidade histórica, né, que foi até a capital por um dia. Ah, é? E como pertencia à Campanha, eles pediram que fossem construídas pontes para facilitar que os tropeiros passassem por Cambuquira para aproveitar suas águas. Ah, é? Enquanto os tropeiros seguiam seu rumo para o Rio de Janeiro para levar as iguarias. Sei. O parque aqui tem quantas fontes? São 5 fontes. 5 fontes? 5 fontes. Quais fontes são aqui? É a fonte gasosa, que é a Regina Werneck, a fonte sulfurosa, a fonte com água magnesiana, a fonte férrea e a fonte do barracão, chamada de Roxo Rodrigues, que foi o primeiro lugar que as águas foram captadas. Ah, essa que é a mais antiga. Que era chamada antigamente de Bica de Prata. E aqui é o balneário que a gente está vendo aqui? Aqui é o balneário, Espadas Águas, que foi reconstruído e existe desde o começo da história do parque, mas ele já foi reformulado e ele foi inaugurado agora em julho. Bom dia, gente. Bom dia. É a mesma nascente, só que cada uma sai com uma força de gás, né, Rô? Qual que é mais... Aqui tem mais gás, olha. Essa aqui tem mais gás. Olha aqui. A 1? Então vamos na 1, então. É a que olha para você ver. Eu mais gosto. Deixa eu ver, então. Então, se você colocar número 2 e a número 3, você vai ver que todas são gaseificadas, mas a intensidade de gás está mais na número 1. Olha para você ver. Muito boa, hein? Muito boa, né? Muito boa. E é refrescante também. Refrescante. Essa, então, foi a fonte mais antiga. Aquela que a senhora falou que foi a primeira a ser descoberta, né? Isso. Essa fonte, ela mantém a estrutura do parque antigo, tá? Que era uma estrutura mais rebuscada. Tem também uma curiosidade que aqui em Cambuquira existia o barracão dos copos. Cada família tinha o seu copo com o sobrenome e elas deixavam de um ano para o outro. Quando elas vinham fazer estação de água, elas pegavam o seu copo. Até ali atrás a gente tem depois uma foto, então era bem legal, bem interessante. E essa que é a água que está sendo invasada, que é a água que a gente... Quando vai no restaurante, prova essa água aqui. Essa aqui, a Roxo Rodrigues. Porque tem uma vazão maior, é isso? Ela tem uma vazão maior, então está sendo essa daqui, tá bom? E logo ali na fábrica. A fábrica fica aqui do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar aqui, depois a gente vê como é que é o engarrafamento? Vamos lá. Você vê que ela, aparentemente, o gás dela é bem fininho. Bem fininho. As bolhas são bem fininhas. Bem fininhas. Né? E ela bem menos do que a outra. E ela é gaseificada. E rica em lítio. E rica em lítio. Vamos lá conhecer a fábrica? Vamos lá então conhecer a fábrica.
Esse aqui é o Marcos, ele é morador daqui de Caxambu e ele que vai nos contar um pouquinho da história do parque, né? Ô Marcos, o parque daqui de Caxambu, o Parque das Águas daqui, ele foi fundado junto com a cidade ou antes? Como é que foi isso? Não, na verdade, a cidade, ela fazia parte de Bependi, né? Não existia a cidade, era uma fazenda. E as pessoas começaram a observar nessa área toda aqui do Parque das Águas e do centro da cidade também, que era um brejo, era uma área de brejo, muito grande nas fraldas do morro. Isso no final do século... Isso no final do século XIX, século... 1800 e qualquer coisa aí? Por aí, mais ou menos. Os primeiros relatos remontam de antes. As propriedades medicinais das fontes, as águas minerais, elas começaram mesmo a ser descobertas no final de mais ou menos próximo a 1870, 1880. Então, a partir da primeira década do século passado é que começaram a se fazer as benfeitorias, se construiu o balneário. 1910. A grande reforma é 1912. O balneário? 1912. 1912? Grande parte desse fontanário aí, essas fontes, a Leopoldina que fica ali pra frente, a Duque de Saxe, a Beleza, que você vê que o pavilhão das fontes é bem parecido. Uma coisa que eu estou percebendo no parque tem muitas características assim similares àquelas que a gente vê em Petrópolis. Imagino eu que talvez por influência da época do Império, né? Sim, sim. Por exemplo, aquela Alameda Central, né? O fato de parte da família real ter visitado Caxambu influenciou muito, né? Contribuiu muito na época para divulgar os tratamentos hidroterápicos, né? E trazer muito investimento para a cidade na época. Foi a época que Caxambu mais floresceu, né? Essa aqui, a estrutura de onde que está a fonte é muito bonita, hein, Marcos? Pois é. E tem o nome da princesa Leopoldina, não é essa? Da dona Leopoldina. É a fonte mais harmônica do parque, eu acho, assim. Você tem acesso por todos os lados, ela compõe bem a paisagem. E eu vi que tem muita gente que vem aqui para levar dela para casa. As pessoas gostam muito dela, o sabor dela é muito bom como água de mesa. É? Né? Vou pegar um copo. Vai lá. Essa é gasosa também? É gasosa. Tem, né? Tô vendo praticamente aqui. Todas as fontes do parque são gasosas, só tem uma que não tem gás. É? Você pode reparar na temperatura dela também. É um pouco mais elevada, apesar do dia estar quente hoje. Ela não é tão gelada, né? Não. Porque a água, para ela ser considerada medicinal, ela depende de 3 fatores. Sei. A temperatura que ela brota na fonte, ou seja, ela esfriou, você colocou na garrafa e levou, ela já não é mais um remédio. Sei. O estado de ionização das substâncias, né? Ou seja, as substâncias que compõem a água, e a radiação que a fonte emana. Todas as fontes do Parque das Águas aqui emanam radiação. Ah, é? Emanam. Em quantidades pequenas, naturalmente. Então, por isso que elas são todas medicinais. Sim, assim, o simples fato de você caminhar pelo Parque das Águas, você já está fazendo um tratamento de saúde, porque você está recebendo emanações radioativas. Sei. Que fonte é essa aqui? Duque de... Isso é Duque de Saxe. Duque de Saxe? Água, Saxe. Água sulfurosa. Muito boa para o fígado, para algum distúrbio hepático, de repente. Quem bebeu muito na noite anterior? Quem bebeu muito é bom também. Ah, então deve ter muita gente que aparece domingo de manhã aí, né? Muita gente. É. Eu, como não bebi ontem, acho que essa aí já pode passar. Inclusive, eu vim aqui ontem. Veio aí, ó. Ô Marcos, e a história dessa fonte aqui? Como é que é a história dela? Então, essa fonte aqui, na verdade, essa água aqui é a nossa água mais premiada, né? É a estrela do parque. Ela, além de ser o cartão postal da cidade. E por que ela não é mais engarrafada? Por causa do volume de água que brota. Que é muito pequeno? Não seria muito seguro continuar engarrafando essa água, porque não ia conseguir atender e a demanda, podia prejudicar a fonte, né? Essa aqui tem um funcionário aqui para pegar pra gente? Pois justamente por isso, por ser a nossa estrela aqui, por ser mais rara, ela né, tem um cuidado mais especial. Tudo bom? Você pega um pouquinho pra gente aqui, por favor? Ô Marcos, tem aquilo que o pessoal fala que geralmente não pode brindar com água. Eu acho que a gente podia esquecer isso, já que nós estamos aqui em frente à estrela aqui, né? Pois é, então, isso aqui é saúde num copo d'água. Ué.
Nossa, Você é muito repara que boa. ela tem mais gás que as outras. É, também. exatamente. Ela é mais gasosa que as demais, né? E é uma água que refresca. Sim, Eu acho sem que ela... dúvida. ela, é uma ela... excelente água de mesa. É a água de mesa do Parque das Águas. Se eu tivesse que te recomendar uma garrafa para você levar de água aqui de Caxambu, eu ia falar para você encher a garrafa aqui na fonte, né? E levar. Essa também eu sei que é uma fonte famosa, né? Assim como a Dom Pedro, né? Essa é a fonte que deu muita projeção para a cidade, né? Em função da visita da família real aqui. Sei. Foi onde, segundo a lenda da cidade, a dona Isabel se tratou da anemia que ela padecia e por isso ela pôde engravidar e gerar herdeiros para. Mas esse tratamento de anemia que ela fez, que a princesa Isabel fez, ela bebia água ou ela se banhava na água? Como é que bebia? Era bebendo O a água? tratamento era bebendo. Sei. O tratamento naquela época, ele começava dentro de onde a pessoa estivesse hospedada, dentro do hotel, da casa, já com a refeição, esse conceito de spa, já com a comida adequada ao tratamento que ela estava fazendo, as águas que eram consumidas de manhã e de tarde, era tudo muito bem preparado e muito bem estudado. Inclusive, se você guardar essa água, você vai perceber que ela começa a precipitar o ferro dela todo para baixo do copo. Essa então é bem ferruginosa. Ela é bem ferruginosa. É o sabor mais marcante, eu acho, de todas as águas do parque. Você vai perceber quando tomar. Essa é marcante mesmo. É de sabor de ferro, né? Não. Quando parece cano enferrujado, né? Exatamente. Não é necessário beber muito também. Sei. Basta você vir aqui quantidades pequenas durante algum determinado período. Antigamente eram 21 dias que durava a estação de tratamento de água. Sei. Era o termo veranista, inclusive. As pessoas costumavam vir para cá no verão, né? Porque no inverno, naquela época, não vinha muito. Então elas passavam 21 dias, que é o prazo que o seu corpo leva para trocar toda a água nele existente por uma água nova. Então, e durante esse tempo só bebia as águas daqui? Só bebia água mineral. A gente saiu de uma área de jardinagem mais inspirada em jardins europeus e entrou numa área de Mata Atlântica. Você percebe até uma diferença no clima e no... Que é mais sombreada, né? Mais sombreado, mais fresquinho. E essa é que é engarrafada? Essas são as Mairinques, são 3 fontes irmãs, porém não são idênticas. São a Mairink 2 e a 3, que são as duas engarrafadas. Sei. Sendo que a 3 é a única água totalmente sem gás do parque. Dá para perceber, aquela tem um pouco mais de gás, a Dom Pedro. Dom Pedro. Parece que a Dom Pedro é mais agradável. Ela tem muito mais gás, sem dúvida nenhuma. É a nossa melhor água, como eu te disse. E a 1? A 1 ela é boa para beber também e muito boa para fazer gargarejo. E a 2 é um colírio, além de ser uma excelente água de mesa, é um colírio. Quer ver? Ó, vou te mostrar. Deixa eu ver. Tem esse copinho. Entendeu? Como é que a gente faz? Daí você pega e enche. Mostra pra mim aí. Dá uma lavadinha nele. Aí você enche. Coloca no olho. E vira. Vou enxergar melhor. Vai dar uma polida no Maravilha. cristalino. É isso aí. Ô Marcos, obrigado aí por esse passeio pelo Parque das Águas, viu? Pô, que bom, espero que você tenha gostado. Gostei bastante. Foi um prazer, prazer poder foi, apresentar aqui foi nosso. o nosso torrão abençoado. Isso aí, ué.